Hipertensão arterial, pessoal, um tema de extrema relevância dentro do campo da medicina, tá? De forma direta, de forma prática, com os principais pontos. Não sei onde você está agora, esteja você no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no México, na Lua, em Marte, é um tema que tu tem que saber, beleza? Então, antes da gente começar, eu queria agradecer ao pessoal que já se inscreveu no meu canal, que já está comigo aí faz um tempinho, tá bom? E caso você não esteja inscrito ainda, se inscreve aí, aproveita, deixa um joinha, compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga e vamos seguir em frente. Valeu, pessoal. Vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica, de maneira direta, sabe, sem muita enrolação, com os principais pontos, tá? A hipertensão arterial sistêmica, gente, ela pode ser tida como um mal silencioso. E eu já explico para vocês por que um mal silencioso. Porque a grande maioria dos pacientes são assintomáticos e às vezes nem sabem que tem uma hipertensão arterial, certo? E grande parte desses hipertensos não recebem tratamento ou não recebem nada, não fazem nada de tratamento, seja não farmacológico, ou fazem um tratamento de forma irregular, tá? Talvez você que esteja me escutando tenha hipertensão arterial, talvez você que esteja me escutando tenha um pai, tenha uma tia, um avô que tenha hipertensão arterial, dada o tamanho da incidência e da prevalência desta patologia, tá bom? Então, o que é essa hipertensão arterial, então? Basicamente, pessoal, são níveis médios de PA, níveis médios de pressão arterial, que conferem riscos significativos de eventos cardiovasculares, tá? E se atentem que são níveis médios, porque no diagnóstico dessa pressão arterial alta, elevada, né? Nós vamos ver que são várias aferições para chegar nesse diagnóstico. Tá? Tem algumas exceções, alguns pontos que a gente vai ver no decorrer da aula, tá bom? Então, são níveis médios de PA que conferem riscos significativos de eventos cardiovasculares, como, por exemplo, eu aumento o risco do meu paciente ter um infarto agudo de miocárdio. Eu aumento o risco desse paciente ter, por exemplo, um AVC. Eu aumento o risco desse paciente ter uma doença renal crônica. Tá? E aí é tido como um mal silencioso, porque às vezes o paciente nem sabe, só vai descobrir quando ele já tem justamente essa afetação de um órgão-alvo. Beleza? E essa hipertensão arterial, gente, ela pode ser classificada em hipertensão arterial primária, que basicamente é o tema da nossa aula de hoje, que antigamente era tida como hipertensão arterial essencial, tá? E ela é a mais frequente, essa hipertensão arterial primária. A idiopática, né, que é um combo de fatores que influenciam, tá? Em torno de 80% a 95%, varia muito de cada literatura. E a hipertensão arterial secundária, tá? Que a gente pode ver em uma outra aula. Hoje eu posso comentar um pouquinho dela, mas basicamente teria que comentar mesmo na aula de nefro, na aula de suprarrenal, na aula de endócrino, sabe? Enfim, mas deixa ela aí de ladinho, tá? Em torno de 5% a 10% é uma situação de hipertensão arterial secundária. Mas no final da aula eu comento um pouco dela também com vocês. Beleza? Vamos seguir, gente. Semiologia da pressão arterial, gente. Vamos lá. Você fala, poxa, semiologia, calma, relaxa, tá? Basicamente é a técnica que deve ser da forma adequada da aferição dessa pressão, tá? Também não vou ficar aqui passando detalhe por detalhe para vocês. Calma, gente. Vamos só no que é importante. Alguns detalhes que talvez mudem o nosso valor pressórico aqui, tá bom? Então, o que vocês mesmos já sabem, o paciente deve estar de 3 a 5 minutos em repouso, sentado com os dois pés no chão. E olha essa imagem que eu coloquei para vocês justamente como não fazer, tá? A gente vê como fazer é fácil, como não fazer. Ó, perna cruzada. A questão do manguito, né, do esfígmo, tem que ser adequado para o braço do teu paciente.
Alguns pacientes têm um braço muito grosso, né? O paciente geralmente muito obeso, ou alguns pacientes têm um bracinho muito fininho, tá? Então depende de cada paciente. Braço na altura do coração, bexiga vazia, pessoal, e é algo que eu posso muito bem perguntar para o meu paciente. Faz quanto tempo que ele foi no banheiro e tal, eu devo perguntar, inclusive, tá? Uso de cigarro. Algumas diretrizes falam que o paciente deve, ou seja, a aferição dessa pressão, caso o paciente tenha fumado, eu tenho que esperar em torno de 30 minutos a 1 hora para fazer essa aferição, tá? Da pressão dele, caso ele tenha fumado. E como que eu sei? Perguntando para ele, é claro, uma boa anamnese, como sempre. Questão do exercício, tá? Preciso perguntar também, porque vai mudar. Não é que ele saiu do CrossFit e foi lá no consultório, não. Mas às vezes o paciente veio a pé da casa dele, no sol. Às vezes o consultório, ele tem que subir, sei lá, 3 andares de escada, sabe? É um exercício. O paciente veio de bicicleta, sabe? Para consulta. Então, querendo ou não, é um exercício físico e eu devo aguardar pelo menos 1 hora para fazer essa aferição, tá? Isso varia de algumas diretrizes, tá? Esse período, mas só para vocês terem uma noção, tá? Questão do café. Café é muito interessante, porque às vezes no próprio consultório tem o cafezinho para o paciente. Então ele fala assim, enquanto ele aguarda a consulta, eu vou tomar um café, né? Vou tomar um cafezinho aqui, tomar um chá, tomar um tereré, por exemplo, um chimarrão, né? Para aguardar a minha consulta. Não, sem cafeína, tá? Porque, poxa, tá explicado para vocês que vai dar alteração nesse nível de pressão arterial, tá bom? Então, basicamente, só alguns aspectos. O paciente não pode estar mexendo no celular também. Hoje em dia, celular, o pessoal faz tudo com o celular, tá? Então, deixa o Instagram de lado um pouquinho, o Tinder, que seja, tá? Dá um tempo, pelo menos, na hora da consulta, tá? Tem os sons de Korotkov, que vocês provavelmente já ouviram falar. Caso vocês não tenham esse treino da aferição da pressão arterial, treinem na casa de vocês, com o máximo de pessoas que vocês puderem, com teu namorado, com a tua namorada, com tua mãe, com teu pai, sabe? Com todo mundo, tá no hospital, treina, faz, não tenha vergonha. E não tem aquela prepotência que eu vi muita gente já. Eu não vou ficar aqui no hospital aferindo pressão dos outros, não sei o quê. Eu não tenho... porra, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, tá maluco falar um negócio desse, tá? Claro que vocês têm que fazer o máximo de paciente que vocês conseguirem para justamente vocês terem um repertório, sabe? De ausculta desses sons de Korotkov, sabe? Ver ali como que é a pressão de um paciente que é realmente um hipertenso, sabe? Um paciente mais idoso, um paciente mais obeso, um paciente mais fraquinho, um paciente jovem. Eu vou montando esse repertório na minha cabeça. É um conhecimento muito importante, muito importante. Então, não menosprezem isso aqui. Sons de Korotkov, pessoal. O seguinte, são os sons que a gente escuta quando estamos fazendo a aferição dessa pressão arterial, onde o primeiro ruído representa a PA sistólica e justamente o último, ou seja, quando ele desaparece, a nossa PA diastólica. Então, esse primeiro ruído, a fase 1, é um ruído nítido. Eu escuto, eu até coloquei aqui para vocês o som, tá bom? Na fase 2, nós vamos ter um ruído mais suave, com tipo um sopro, tá? Na fase 3, nós vamos ter um ruído amplificado, já sem o sopro. Na fase 4, um som mais abafado. E na fase 5, ele desapareceu, tá? Então, esses são os sons de Korotkov. Eu coloquei aqui, vamos ver se vai tocar para vocês, rapidão, peraí. Sopro, né? Amplificado. Abafado. E desapareceu, tá? Então, se vocês forem ver, depois vocês podem voltar ao vídeo. Aqui, pessoal, justamente o que eu tinha falado, né? Algumas
considerações em relação à técnica, não conversar o teu paciente, braço na altura do coração, abraçadeira sem roupa, né, com um manguito ou abraçadeira do tamanho adequado, as costas apoiadas, bexiga vazia, as pernas no chão, sem estarem cruzadas, não mexer em celular, questão da cafeína, do cigarro, do álcool, sabe? Do exercício, tá bom? Epidemiologia, provavelmente, pessoal, vocês devem conhecer alguém que seja hipertenso, tá? Ou talvez vocês mesmos devam ser, tá? E aí o que acontece? No Paraguai, por exemplo, é um dado que eu trouxe do Paraguai em si, certo? A prevalência de hipertensos é quase 50%. Ou seja, quase 5 de cada 10 paraguaios têm uma pressão arterial elevada. Vocês verem, é muito alto. Isso é por inúmeros fatores, tanto a nível cultural, alimentação, nível socioeconômico do paciente, sabe? A gente vai ver em relação aos fatores de risco já, para vocês terem ideia da prevalência dessa patologia. Mas é a mesma coisa, o país latino no geral, o Brasil também tem essa alta prevalência, tá? E é uma patologia que deve ser estudada e deve ser tratada, tá bom? Porque tem tratamento, tem controle, tá? E é um diagnóstico assim casual, como a gente viu, é um mal silencioso, tá? Vamos seguindo. Fator de risco, pessoal. Fator de risco para a hipertensão arterial sistêmica. Também a gente sabe que a questão da obesidade, sobrepeso, a ingesta excessiva de sódio, sabe? O tabaco, enfim, vocês sabem disso. Isso daí é óbvio, eu sei que vocês sabem. Mas eu preciso entender para que eu tenho que levar em consideração esses fatores de risco. E eu levo em consideração para o nosso estadiamento, por exemplo, certo? Onde eu tenho pacientes que não têm fator de risco nenhum, basicamente, tem só a idade, talvez, sabe? Com 2 fatores de risco, 3, que já tenham uma doença de afetação de algum órgão-alvo, sabe? Um paciente que já infartou anteriormente. Então, eu vou montando para trazer de forma individual o acompanhamento de cada paciente, tá? Então, tem muita importância essa questão dos fatores de risco. É mais para individualizar cada paciente. E vocês podem se basear em cima da palavrinha, da própria palavra risco. Quer ver? Vamos escrever aqui todo mundo. Risco. Risco de fator de risco, certo? Onde, por exemplo, esse R vocês podem colocar como resistência à insulina. Ou seja, paciente com resistência à insulina, diabético, resistência à insulina. O I, o que a gente vai levar em consideração? Idade. Idade essa, no homem, vamos pôr o homem aqui, H, não, vamos pôr o símbolozinho. No homem, uma idade, pessoal, acima de 55 anos, desculpa a minha letra aí, escrevendo com o mouse. E na mulher, uma idade acima de 65 anos. Um pouquinho mais. Mas lembrando que depende de cada paciente, gente, tá? O S, um componente social, né? Ou seja, um componente familiar, tá? Uma coisa é, o meu pai tem hipertensão arterial, a minha mãe também, poxa, eu tenho uma tendência, né? Tem um componente genético também aqui, tá bom? O C, a gente pode ter como colesterol, tá? Então, colesterol elevado, tá? O paciente com hipercolesterolemia, tá? Também já casa ali com a questão da obesidade e tal. Então, a gente já aproveita e joga o O de obesidade, tá bom? E, inclusive, a gente termina risco T, porque o T sempre, o tabaco, né? Então, paciente tabagista, tá? Esses são nossos fatores de risco: resistência à insulina, a idade, acima de 55 para os homens, acima de 65 para as mulheres, sabe? A questão da raça, né? Também os pacientes que são afrodescendentes, né? É isso, paciente preto.
O negro, ele tem um componente genético que predispõe um pouquinho mais do que o próprio branco. Mas em se tratando de país latino, mais uma vez, que a gente tem toda essa miscigenação de raça, graças a Deus, inclusive, tá? É algo que a gente tem que levar em consideração também. Então, mais uma vez, individualizando cada paciente, tá? Então, idade, o S, componente social, né, familiar, genético, que seja, C, o colesterol, obesidade e o tabagismo, tá? Enfim, são vários fatores de risco, dá para passar a aula inteira falando desses fatores, tá? Questão do estresse psicológico, o álcool, tá? Sedentarismo, tá? São vários. Beleza. Fisiopatologia, pessoal. Calma, vamos direto ao ponto. Porque, basicamente, quero mencionar alguns mecanismos para vocês que talvez ajudem a entender o tratamento farmacológico. Então, nós temos aqui um pequeno repasso daquele famoso mecanismo do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente viu lá no primeiro e segundo ano, o mecanismo simpático e o mecanismo renal, tá? Então, a gente lembra que lá no nosso rim, em geral, mais especificadamente no aparato justaglomerular, nós tínhamos liberação de renina, tá? No fígado, aquele componente do angiotensinógeno, que ao se relacionar ou ao interagir com a renina, produzia a angiotensina 1. Angiotensina 1 é essa que não tem nada a ver com o controle da pressão arterial, tá? Porque ela precisa ser convertida para angiotensina 2. E essa enzima convertidora de angiotensina, ela é encontrada nos pulmões. Isso a gente lembra, tá? E aqui tem um ponto muito importante, tá bom? Então, essa angiotensina 1, quando ela é convertida para angiotensina 2 nos pulmões, aí sim, ela pode ter um efeito mediador da pressão arterial, elevando essa pressão arterial, porque ela vai atuar tanto lá na glândula suprarrenal, atuando a nível lá da liberação de aldosterona, quanto a nível dos vasos, fazendo vasoconstrição, tá? Então, isso explica também para vocês o porquê de um fármaco chamado inibidor da enzima convertidora de angiotensina atuar no controle da pressão arterial. Porque eu inibo esta enzima aqui, tá bom? E aí o paciente vai ter só angiotensina 1. Ela não consegue ser convertida. Sendo assim, ela não vai fazer vasoconstrição de vaso, muito menos fazer com que ocorra a liberação de aldosterona pela suprarrenal, certo? Isso é importante. Ou eu posso ter uma outra situação onde nós temos bloqueadores do receptor de angiotensina, tá? E aí não tem o receptor funcionando e a angiotensina 2 não consegue atuar. Bem, uma outra situação, tá? Isso que vocês têm que entender para poder pegar o fármaco lá na frente, tá? Por consequência, a aldosterona ou a vasoconstrição atuam na elevação dessa pressão arterial. A aldosterona é essa, gente, que faz com que ocorra uma maior reabsorção de sódio, uma maior excreção de potássio, e sendo assim como eu reabsorvo sódio, eu também reabsorvo água. Então, eu tenho uma elevação da pressão arterial também, tá? Então, esses mecanismos são muito importantes, pessoal. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sistema simpático, porque atua justamente nessa liberação de renina, reabsorção de sódio, de água, a própria vasoconstrição, não é verdade? E justamente o mecanismo renal, onde eu tenho a relação natriureses com a pressão, tá? Então, sabe aquela questão do consumo de sal e etc, tá? Tá bom? Claro que a gente não, o tema não é uma aula de fisiopatologia do aparato justaglomerular renal, mas é só algum ou outro tópico para vocês. Vamos seguir, gente. A gente já termina. E aí o diagnóstico, agora sim, né? Porque realmente, finalmente, diagnóstico e tratamento. O diagnóstico, gente, ele pode ser feito basicamente de 4 formas, tá? E aqui vai muito da nossa primeira definição.
onde eu falei para vocês que a hipertensão arterial sistêmica eram basicamente níveis médios de PA, tá? Então, a primeira forma é basicamente o seguinte: eu vou atuar em cima da média de duas medidas, tá? Em duas consultas, tá? E lembrando que essas medidas, elas respeitam todo aquele componente da semiologia da pressão arterial, que a gente falou lá no começo da aula também, tá? Paciente, sabe, com os pés no chão, braço na altura do coração e etc. Tá? Pode ser em ambos os membros também, justamente para fazer essa comparação, tá? Então, duas medidas, pelo menos em duas consultas. E aí o paciente apresentou um valor pressórico acima de 140/90. Posso diagnosticá-lo com hipertensão arterial. Tá? Mas vamos entender o grosso aqui primeiro. Então, eu tenho a média de duas medidas em pelo menos duas consultas. E esse valor acima de 140/90. Show. Tá? Posso estar numa situação de dúvida, sabe? Pô, meu paciente é muito novo, não sei, cara. Vamos melhorar? Vamos. Vamos fazer o que se chama de mapa. Mapa, gente, é o monitoreio ambulatorial de pressão arterial, como eu coloquei para vocês aqui, tá? E o mapa é um aparelho automático. Peraí, tá passando um caminhão aqui na minha rua. É um aparelho automático que fica fazendo essa aferição dessa pressão mesmo, a cada 15, 20 minutos, o dia todo, tá? O dia todo. Justamente para fazer uma média, tá? Então, é considerado, por exemplo, no paciente que faz esse controle pelo mapa, uma pressão maior ou igual a 130/80 nas 24 horas, né? A média de 24 horas, ou maior ou igual a 135/85 num estado de vigília, ou seja, quando ele está desperto, acordado, e maior ou igual a 120/70 quando ele está dormindo, tá? Então, basicamente em cima de médias, tá bom? Então, esses são valores a serem considerados para chegar nesse diagnóstico. Tem também a questão da AMPA, que basicamente é a automedida de pressão arterial, onde uma pessoa faz a aferição, tá? Basicamente 6 vezes ao dia, seja 3 na parte da manhã, 3 na parte da noite, tá? Por pelo menos 5 dias. Isso daqui o teu próprio paciente pode fazer, algum familiar pode fazer. Vocês organizam uma tabelinha escrito para ele, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? E aí vocês, ó, ao acordar, o senhor faz a primeira aferição antes do café, sabe? Você vai explicando, 3 pela manhã, 3 de dia e 3 vezes à noite. E aí a gente monta uma média deste período, e caso seja maior a 135/85, o paciente pode ser considerado hipertenso, tá? Então, são várias formas, tá bom? E uma quarta situação para chegar nesse diagnóstico é que o paciente, por exemplo, tenha uma lesão de órgão-alvo. Então, é um paciente que tenha, por exemplo, uma retinopatia hipertensiva. Ou seja, eu faço o exame lá do fundo de olho e aí eu diagnostico. Poxa, retinopatia hipertensiva grau 3, exudados, hemorragias, por exemplo, sabe? Ou, às vezes, um estreitamento arteriolar, grau 1. Já tem uma lesão de órgão-alvo. Hipertenso, sabe? Então, isso eu tenho que levar em consideração. São 4 formas, ou até mais. Claro, gente, tem situações especiais, onde pela primeira vez o paciente já vem com aquele pico pressórico de 200/110, já infartou antes. Eu tenho que levar isso em consideração. É muito importante. E mais importante ainda, o que eu vou falar agora, nesse diagnóstico. Olha essa imagem aqui de baixo, né? Parece que o paciente vai morrer só de estar aferindo a pressão dele, tá? Isso aqui é o que a gente pode chamar como a síndrome da bata branca, ou do jaleco branco, onde o paciente tem um aumento da pressão arterial quando ele vê o médico, quando ele chega no hospital, por exemplo, tá? Então, ele é um paciente que parece ser hipertenso, mas ele não é hipertenso, tá? Ele parece.
E aí, nessa situação da dúvida, a gente manda ele para casa, com essa mapa, por exemplo, com esse monitoreio ambulatorial, ou até mesmo o AMPA aqui, porque na casa dele a pressão é ok. No consultório ele viu o médico, ele, meu Deus, então o coração dispara, a pressão sobe, tá? Então ele parece, mas não tem. E tem uma outra situação que é chamada de hipertensão mascarada, onde o paciente não parece, mas ele tem. Então funciona basicamente assim, ó. Na da bata branca, o paciente chega para o TI assim, ó, nervoso, com medo, sabe? Com cara de dor, preocupado. Ele parece, mas ele está assustado. Mas ele não tem. Na hipertensão mascarada, o paciente acorda cedo, toma banho, fica feliz, se arruma, coloca uma roupa boa, vou no médico e dá um puta sorrisão. Tô bem. Entendeu? Então ele tá até feliz porque ele tá indo consultar. Mas, às vezes, justamente naquele dia, ele resolveu tomar um remédio dele. E por isso ele controlou a pressão dele. Nesse dia, no dia da consulta dele. Nos outros dias ele não tá tomando, não. Sabe? Então, ele não parece, ele tá ali até feliz. Mas ele tem. Tá? Hipertensão mascarada também. É algo que eu preciso sempre levar em consideração para o nosso diagnóstico. Beleza? Cada figura. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha que tem no livro 12 de outubro, né? Um excelente livro, inclusive, que vão fazendo as determinações entre a MAPA e a AMPA, tá? Mas eu não vou ficar lendo certinho. Vocês têm aí, depois vocês dão uma olhadinha. Aqui, basicamente, são as consequências da hipertensão arterial sistêmica, ou seja, lesão de órgão-alvo, tá? Onde no coração o teu paciente pode manifestar com o tempo como insuficiência cardíaca, alguma coronariopatia, a questão da angina estável, angina inestável, infarto agudo de miocárdio, tá? A gente tem uma aula disso, que eu estou devendo para vocês, inclusive, tá? A nível de cérebro, é fácil lembrar do AVC, é claro, mas eu tenho que comentar com vocês demência, inclusive. Pode ter relação com quadros de demência, que é o que a gente chama de demência vascular por microinfartos, tá bom? Os rins, nefropatia hipertensiva, né, que basicamente é uma doença renal crônica. Arteriopatia periférica, ou seja, uma doença arterial periférica, ou seja, aquela claudicação intermitente, o paciente sente dor ao caminhar, e aí ele para um pouco para ver se melhora a dor dele, e ele fica olhando as vitrines das lojas, enquanto ele está parado ali, vendo o que está acontecendo. Não sei se vocês lembram disso, que era o signo do mirador de vidreiras, né? Mirador de vitrines, claudicação intermitente. E a retinopatia. Coloquei para vocês aqui, justamente da retinopatia, grau 1, onde nós temos um estreitamento arteriolar, como vocês estão vendo aqui. Retinopatia grau 2, que representa um cruzamento arteriovenoso patológico, grau 2. Retinopatia grau 3, onde nós temos os famosos exudatos, ou hemorragias também, tá? E a retinopatia grau 4, olha bem essa grau 4 aqui, onde nós temos o papiledema, tá? Grau 3 e grau 4 são até consideradas emergências hipertensivas, né? Alterações bem agudas, e grau 1 e grau 2 são alterações mais crônicas, tá? Nessa retinopatia. Classificação, pessoal. Aqui, basicamente, eu sei que é a parte mais chata da aula de hipertensão arterial. A hipertensão arterial é tão legal, a parte de tratamento, de epidemiologia, de fator de risco, né, desse exame físico, é bacana, tá? Mas essa classificação aqui o pessoal não gosta. Porque, na verdade, é algo muito confuso, é algo muito variável, dependendo de cada diretriz. Ou seja, a diretriz americana fala uma coisa, a diretriz brasileira considera outro valor, a diretriz paraguaia
considera outro valor, porque segue, por exemplo, a diretriz europeia, sabe? Então, tem que ter muito cuidado, tem que ver se a tua prova está perguntando em relação à diretriz americana, por exemplo, alguma coisa do tipo. Mas geralmente, ou deixa isso explicitado na questão, sabe? Ou geralmente é de acordo com o país com que você está trabalhando. Tá? É óbvio isso, tá? Mas eu falo para vocês porque se tu lê no Harrison vai estar uma coisa, no 12 de outubro vai estar outra, na diretriz do Ministério da Saúde do teu país vai estar outro valor, tá? Então vamos levar em consideração aqui de forma bem prática e de forma bem rápida. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a que a Sociedade Paraguaia de Cardiologia segue, que basicamente é a europeia, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. Mas eu não vou focar tanto nela, não. Quero falar dessas duas aqui para vocês. Que, na verdade, elas todas se englobam, né? Atuam na mesma classificação. Mas são só alguns detalhes, tá? Por exemplo, vamos aqui. Brasilzão, né? No Brasil, nós temos um paciente normal, o que tenha uma pressão sistólica menor ou igual a 120 e uma diastólica menor ou igual a 80. Tá? Então, menos de 120 por 80, tá tudo ok. E aí nós temos o que se chama de paciente pré-hipertenso, que tem o valor de 121 a 139 de sistólica e 81 a 89 de diastólica. Então, isso já muda, ó, porque aqui ó, nós temos o pré-hipertenso. Na sociedade americana, tem nada de pré-hipertenso, não. Olha lá, já é pressão arterial elevada. O termo muda. Mas se vocês forem se basear em valor, também muda. Olha lá, 120, 129. E isso é o que complica o aluno na hora de estudar hipertensão, porque não sabe qual classificação seguir. Olha aqui, a europeia não tem pré-hipertenso, tem normal, tem ótima e tem normal alta. Complica, te confunde. Tá? Então foquem em uma primeiro, peguem essa bonitinho, e aí depois vocês pegam as diferenças. Tá? E aí, seguindo, nós temos hipertensão grau 1, grau 2 e grau 3. Ou seja, 140, grau 1, sistólica, 140, 159, sistólica, 90, 99, diastólica, grau 1. Grau 2, de 160 a 179, sistólica, e a diastólica de 100 a 109. E o grau 3 maior ou igual a 180, sistólica, e diastólica maior ou igual a 110. Tá? Isso muda, de novo. Então, como vocês estão vendo, tem grau 1, 2 e 3. Olha a americana, hipertensão grau 1 e grau 2. Só tem 1 e 2. Então, nos Estados Unidos, acima de 130 já é grau 1. Então, o pré-hipertenso aqui no Brasil já seria grau 1 lá para eles. Estão entendendo? E acima de 140 já é grau 2 e não existe grau 3. Tá? É diferente. Mas o tratamento a gente segue basicamente a mesma coisa. É mais a questão da classificação do paciente. E se a gente pegar a classificação europeia, olha lá, tem grau 1, grau 2, grau 3, perfeito. Muito parecida. Tá? Basicamente é igual. 140, 159, 160, 179, maior ou igual a 180. É igual, beleza. Muda a questão do pré-hipertenso, muda a questão desse normal alto aqui, tá? Mas, basicamente, é a mesma coisa, pessoal. Eu sei que isso aqui é a coisa mais chata da pressão arterial, da hipertensão arterial, porque a gente fica um pouco perdido, tá? E principalmente nesse quesito. O paciente que é pré-hipertenso, gente, que vocês estão vendo ali, ó, 121, né, 125 por 85, vamos dizer, ele olha para ti e fala, nossa, não sou nem hipertenso então, doutora. Estou bem. O paciente pré-hipertenso, pessoal, às vezes ele é ruim. Inclusive, às vezes, ele é pior do que o hipertensão grau 1 ou grau 2, o pré-hipertenso. Porque ele fica nesse conforto, tipo assim, a doutora falou que eu nem tenho pressão alta, eu estou num tal de pré-hipertensão. Para que eu vou parar de fumar? Tá de boa. Não, tá? Então é ruim o pré-hipertenso. E às vezes é, inclusive, pior, como eu tô falando para vocês, tá? E outra situação é o seguinte,
Se o teu paciente apresenta uma pressão de 164 por 92, por exemplo, jogando um exemplo, 164 por 92. Pô, 164 ele estaria aqui hipertensão grau 2. 92 ele estaria com a diastólica aqui. Quem que manda? Ele é grau 1 ou grau 2? Gente, é sempre a mais elevada. Ou seja, sempre o pior, vamos dizer assim. Sempre o pior. Então, se ele é 164 por 92, ele é hipertensão grau 2. Tá? Por mais que a diastólica dele seja grau 1. Mas quem vai mandar é aqui, é o grau 2. Assim como, essa é o que mais cai em prova, essa daqui. O paciente que tem uma pressão arterial 150 por 105, por exemplo. Então, 150 por 105. E aí tu olha, 150 é grau 1. 105 seria aqui grau 2. Então, ele é grau 1 ou grau 2? Ah, tu bate o olho, 150. Ah, é fácil, 150 é grau 1. Não. E a diastólica dele, 105, ele é grau 2. Então, quem manda, gente, é sempre o nível que está mais grave. Não importa se ele é sistólico ou diastólico, tá? Então, se atentem com isso, porque isso cai bastante em prova como pegadinhas, tá bom? O pessoal faz isso, beleza? Então, estamos diagnosticando nosso paciente com uma média da pressão arterial, excluímos a questão da síndrome do jaleco branco, aquela hipertensão mascarada, fiquei na dúvida, pedi uma mapa para o meu paciente, classifiquei ele de acordo com a minha diretriz, se ele é pré-hipertenso, se ele é grau 1, grau 2, grau 3, certo? Posso, inclusive, solicitar exames ou alguns estudos complementares. Então, a questão desses estudos complementares, pessoal, eu vou solicitar um hemograma, a glucosa, né, ou seja, a glicemia em jejum, para ver se esse paciente também já não tem diabetes mellitus. Vamos ver a função renal do nosso paciente, ureia, creatinina, potássio, a urina simples, urina de 24, albuminúria, ácido úrico, sabe, triglicéridos. Gente, vocês não têm noção, eu não estou pedindo exame à toa aqui, tá? Eletrocardiograma, ecografia, raio-x de tórax, potássio, sabe? A gente não está pedindo à toa. E vocês me conhecem, a gente já falei milhões de vezes para vocês, para não solicitar exame na loucura. Esses exames aqui são solicitados justamente para avaliar a alteração de algum órgão-alvo, certo? E também para avaliar a tua diretriz, ou seja, a tua opção terapêutica, caso seja necessária. Porque num paciente que tenha gota, por exemplo, ou seja, tem muito ácido úrico, eu tenho que levar em consideração o uso ou não de um diurético tiazídico, sabe? Então, esses exames são fundamentais para partir para o meu tratamento, caso ele seja farmacológico ou não, tá? A avaliação e também a questão se o teu paciente já tem uma função renal comprometida, uma função cardíaca já comprometida, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? Tratamento, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração são os objetivos desse tratamento, ou seja, a meta, para quanto que eu quero baixar essa pressão, sabe? Então, qual que é a minha pressão alvo nesse tratamento, tá? Então, calma, antes da gente falar em remédio, se acalma, tá? Vamos por partes. Então, em todos os pacientes, no geral, o nosso alvo terapêutico é que o teu paciente tenha uma PA abaixo, ou seja, menor ou igual 140 por 90. Porque o que leva a nossa classificação ali atrás, não é verdade? Que a gente viu, a questão do pré-hipertenso e etc. Tá? Hipertensão grau 1 era maior a isso. Então, eu quero que ele tenha menos que isso, que 140 por 90. Nos pacientes em geral. Lembrando que na diretriz americana, esse valor seria menor a 130 por 80, porque olha lá, ó, hipertensão grau 1 é 130, tá? Então é diferente, tá bom? Então, a gente está seguindo a paraguaia, a brasileira, a europeia,
Então, 140 por 90 é a minha meta, pacientes gerais. Se o teu paciente tem algum risco cardiovascular, já foi constatado nele, ou seja, é um paciente diabético, é um paciente que tem alguma doença renal crônica, é um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente que já infartou antes ou que tem uma coronariopatia, sabe? A nossa meta muda para 130 por 80. Então, eu quero manter o controle dessa pressão abaixo de 130 por 80. E lembrando que lá nos Estados Unidos é menos que 130 por 80 para todo mundo. A gente não tem esse parâmetro do pré-hipertenso, não. Tá? Então, e se o paciente tem a pressão normal, ele só basicamente faz uma nova avaliação em um ano. Tá? Então, eu tenho que levar em consideração essa meta, gente. Eu tenho. O alvo terapêutico é muito importante. E para fazer esse alvo terapêutico, justamente eu estadiei o meu paciente. Tá? Levei em consideração fatores de risco, levei em considerações, ou seja, o risco cardiovascular dele, tá? Para eu colocar essa meta, para chegar no tratamento em si. E o tratamento, agora sim, tratamento a gente já termina, né? Viram? Hipertensão arterial, que é tema tão temido, a gente faz de forma mais direta, tá? E o tratamento, em geral, funciona da seguinte maneira, também de forma mais fácil, de forma direta para vocês. A primeira coisa que vocês não podem esquecer, ou seja, tem duas coisas na aula de hoje que vocês não vão esquecer em relação ao tratamento. A primeira é essa, que sempre o tratamento deve começar, ou pelo menos deve incluir um tratamento não farmacológico. Ou seja, o que é um tratamento não farmacológico? Mudanças comportamentais, mudança no estilo de vida do teu paciente, tá? Então eu preciso colocar isso na minha cabeça, porque às vezes eu esqueço e não vai adiantar nada eu entupir o meu paciente de remédio se ele continua fumando, se ele continua sedentário, se ele continua só comendo milanesa de mondongo, pá de água mascada, com mandafidel, sabe? Comidas muito grassas, muito gordurosas, não vai adiantar. Então, faz parte da tua terapêutica, mudança no estilo de vida. Esse paciente precisa perder peso. Ele precisa começar uma atividade física, caminhada, pelo menos, tá? Ele precisa mudar o hábito alimentar dele. Tem a dieta DASH, que vocês estão vendo aqui, o DASH, que é Dietary Approach to Stop the Hypertension. Ou seja, é a dieta apropriada para parar a hipertensão arterial. Desculpa a minha pronúncia, nem sei se é assim, mas já foi. E aí o que acontece? É uma dieta baseada em grãos, em cereais, em frutas, em legumes, certo? É isso, tá bom? O álcool, eu posso diminuir esse consumo e o tabaco, com certeza, parar, tá? Abandonar o tabaco. Tá bom? Tratamento não farmacológico, não se esqueçam. E aí, o famoso e o temido tratamento farmacológico, tá? O pessoal já fica em desespero. Tenham calma, tá? Tenham calma. Então, como eu coloquei ali para vocês e eu acabei de ressaltar, nunca se esqueçam que eu sempre vou associar câmbios no estilo de vida. Tá? Então, eu vou dar a recomendação farmacológica para o meu paciente, mas também vou orientá-lo aos câmbios do estilo de vida. Tá bom? E aí, tudo vai depender do nosso estadiamento do nosso paciente. Tá? Porque funciona assim, ó, basicamente. Uma hipertensão estágio 1, tá? Para vocês entenderem, eu inicio ela com uma droga. Estágio 1, uma droga. Ou seja, é uma monoterapia. E, inclusive, numa hipertensão estágio 1, se o teu paciente tem um baixo risco cardiovascular, certo? Eu dou uma chance para ele. O que é dar uma chance para o paciente? Eu falo para ele o seguinte, olha, o senhor está com hipertensão grau 1, legal? Só que como ele não tem nenhum fator que predispõe, ou seja, como ele se enquadra dentro de um baixo risco cardiovascular, vamos dar uma chance.
Então, por um período de 3 a 6 meses, a gente faz só tratamento não farmacológico. Tá? Ou seja, mudanças no estilo de vida. Se nesse período não deu certo, e aí a gente inicia com a sua monoterapia, uma única droga, tá? Para iniciar, sempre. Tá? Agora, se é um hipertenso grau 1, que já tenha o seu risco cardiovascular, e aí é associação de câmbio do estilo de vida com uma droga, tá? Sempre uma droga, tá bom? A hipertensão arterial, grau 2 ou mais, tá? Porque a gente sabe que tem o grau 3 também, o estágio 3, por mais que na diretriz americana seja só grau 2, tá? Agora a gente faz assim, ó. Se a hipertensão arterial grau 2 inicia com 2 drogas. Já inicia com 2 drogas. Ou seja, a associação das drogas. Tá? E quais são essas drogas? Prestem atenção. Vamos chegar. A gente já vai terminar. O seguinte. Temos fármacos de escolha de primeira linha e temos fármacos de segunda linha. Tá? Quem são os fármacos de primeira linha? Então, de primeira linha, gente, nós temos os diuréticos tiazídicos, tá? Que é quem? A hidroclorotiazida ou a clortalidona, por exemplo, tá? Fármacos para hipertensão, gente, vocês vão ver que tem uma porrada, um monte, tá? Por isso que é dividido certinho e por isso que cada tratamento é individual, tá? Então, diurético tiazídico, hidroclorotiazida, vamos considerar ela. Só para eu ir mencionando para vocês. Ou clortalidona, caso vocês queiram anotar. Tá? Temos também como opção de fármaco de primeira linha antagonistas do canal de cálcio de hidropiridínicos. Tá? Que no caso é a amlodipina ou pode ser a nifedipina. Tá bom? Então, caso vocês estejam anotando aí, ou voltem o vídeo também depois. Temos como fármacos de primeira linha os IECA, ou seja, inibidores da enzima convertidora de angiotensina. Coloquei entre parênteses para vocês o PRIO, para vocês lembrarem que são os que terminam em PRIO, né? O enalapril, o captopril, por exemplo, tá? São IECAs. E temos como fármacos de primeira linha os ARA2, ou os BRA, que terminam em sartan, ou seja, losartan, ou seja, valsartan, tá? Tem números, estou dando poucos exemplos para vocês. Estes fármacos, gente, são os fármacos de primeira linha, não se esqueçam, ninguém falou de beta-bloqueador aqui, ninguém. O que são os fármacos de primeira linha? Diurético tiazídico, antagonista do canal de cálcio, um IECA ou um BRA, ou um ARA2, ou IECA ou, tá? Por que eu estou frisando tanto IECA ou? E eu coloquei em vermelho gigante para vocês, sublinhado, com caps lock, 2 vezes, em negrito, de tudo que foi jeito. Porque, pessoal, uma coisa eu falei para vocês, vocês tinham 2 coisas do tratamento que vocês não poderiam errar ou se esquecer. A primeira era sempre colocar câmbios no estilo de vida. Essa era a primeira. E a segunda é essa. Nunca, em hipótese alguma, jamais, vocês vão associar um IECA com um BRA, tá? Com um ARA2. Nunca. Nunca vocês vão colocar para o teu paciente, por exemplo, um enalapril com losartan. Sou maluco se eu fizer isso. E isso, gente, cai muito em prova. É uma alternativa de prova que tu já elimina. Porque geralmente em prova eles colocam lá uma alternativa para dar risada da cara do aluno. Coloca lá a letra A, associar IECA com um BRA. Pô, tô maluco de marcar isso. Não dá. Tá? Então, essa é a segunda coisa que vocês não podem esquecer. Temos fármacos de primeira linha? Temos. Diurético tiazídico, hidroclorotiazida. Temos antagonista do canal de cálcio de hidropiridínico, amlodipina, pode ser. Temos IECA, enalapril, ou um BRA, tá? Losartan, por exemplo. Ou, não se esqueça, tá? E aí, o que acontece?
uma monoterapia a princípio, começo, por exemplo, com a hidroclorotiazida, tá? E vou evaluando, vou avaliando o meu paciente, sempre associado com câmbios no estilo de vida, tá? Não está dando certo, a gente vai associando outras drogas. Quais outras drogas? Outros fármacos de primeira linha, tá? Então eu estava só com diurético tiazídico, poxa, não tô conseguindo. Poxa, vamos colocar uma amlodipina também, ou um enalapril, tá? Uma amlodipina, vai, o antagonista do canal de cálcio. Beleza. Não tô controlando, cara, vamos de enalapril, vamos tentar. Enalapril. Mas eu não vou adicionar um losartan junto, um BRA junto, tá? Ou um IECA ou um BRA. Por isso que o livro traz para vocês assim, ó, no máximo 3 drogas de primeira linha combinadas. Nunca vocês vão combinar as 4, porque eu não posso ter IECA junto com o BRA, tá? No máximo só 3. Tá bom? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, tá? E aí, de segunda linha, nós temos as outras opções. Por exemplo, um beta-bloqueador que a gente já quer tacar no paciente, os labetalol, os propranolol da vida, calma, espera. É segunda linha o beta-bloqueador, tá bom? A não ser, aí depende muito de cada paciente, a não ser se o teu paciente, além da hipertensão arterial, ele tenha, por exemplo, uma enxaqueca, né, a migraña, ele tenha, por exemplo, uma coronariopatia, ele já infartou, ele tem insuficiência cardíaca, ele tenha sabe, uma angina. Aí faz sentido esse beta-bloqueador junto já. Mas se ele não tem, eu mantenho os meus fármacos de primeira linha, tá? Então, por isso que é muito individual esse tratamento, tá? É algo de cada paciente, tá? Então, fármacos de segunda linha, o beta-bloqueador, aí nós temos alfa-1 bloqueadores, alfa-2 agonista, vasodilatadores, eu vou falar deles para vocês já, mas os principais estão aqui, ó, de primeira linha, tá? Nunca IECA mais um BRA, tá? E aí o que acontece? Fiz tudo bonitinho, tá? Fiz tudo bonitinho. Eu falei para o meu paciente fazer mudança no estilo de vida, ele mudou a dieta dele, ele está fazendo a caminhada dele, baixou de peso, abandonou o cigarro, ele está com o tratamento dele com um diurético tiazídico, ele está com um bloqueador do canal de cálcio de hidropiridínico e ele está com um IECA, por exemplo. Tá? Já está. Em doses plenas, em doses máximas, ele já está. E eu não consigo controlar essa pressão. Então, nessa situação, nós temos o que se chama de hipertensão resistente. O que é hipertensão resistente? É uma PA elevada com o uso de 3 drogas diferentes, em doses máximas, sendo uma delas um diurético tiazídico. Certo? E lembrar de uma coisa, excluir pseudoresistência. O que é uma pseudoresistência? Pseudoresistência é a situação onde o teu paciente ele não faz o tratamento da forma adequada, sabe? Então ele fala assim, doutor, eu tomo meu remédio, mas só quando dói minha cabeça. Então esse tratamento não está sendo adequado. Então não é questão que ele está usando 3 drogas em dose máxima, com diurético tiazídico, e não está controlando. A questão é que ele não está tomando da forma adequada. Isso é uma pseudo-resistência. E eu também devo excluir a hipertensão secundária, onde a causa não é relacionada com aqueles nossos mecanismos fisiopatológicos, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona e etc. A causa é uma causa endócrina, uma causa renal, uma causa relacionada com a apneia obstrutiva do sono, e eu precisaria tratar a causa, tá? Então, numa situação de uma hipertensão resistente, excluir pseudoresistência, excluir hipertensão secundária, vou tratar essa hipertensão resistente, eu adiciono uma 4ª droga, tá? Adiciono uma 4ª droga. Então, lembrando que o nosso pilar eram as 3 drogas, certo?
de primeira linha. Não está dando certo, a gente adiciona a quarta droga. E a quarta droga ainda não é o beta-bloqueador. A quarta droga é a espironolactona. É outro diurético. Para vocês verem. Tá? Essa é a nossa quarta droga. Tá bom? Então são pilares. Olha, esse triângulo, essa pirâmide é muito bacana para entender. Depois que você pega ela, você não erra. Então a base da pirâmide, o que é? Um tratamento não farmacológico. Beleza. Adicionei o tiazídico, que a gente viu agorinha, hidroclorotiazida. Tá, não tá dando? Vamos partir para um IECA, por exemplo. Tá? Então, IECA ou Umbra. Não tá dando, eu escolhi um dos dois, não deu. Mas não juntei os dois, não. Eu só escolhi um dos dois, não deu. Vamos adicionar um bloqueador de canais de cálcio. Amlodipina. Não tá dando. Excluir pseudo-resistência, tá tomando remédio certinho e não tá controlando, e não é secundária. Então, hipertensão resistente. Vamos adicionar espironolactona. Adicionamos. Beleza. Próximo passo, não deu ainda? Vai de beta-bloque agora. Vamos de beta-bloqueador. Não deu ainda? Eu posso adicionar um alfa-2 agonista, que é, por exemplo, ele tem uma atuação a nível central, por exemplo, a metildopa, tá? Que a gente vai usar muito para gestante. Eu vou falar dela já já para vocês. Não deu ainda? Meu Deus do céu, vamos de vasodilatador, tá? Ou um alfa-1 bloqueador. No caso que tem uma ação mais periférica, um alfa-1 bloqueador, por exemplo, a tansulosina, que é usado no paciente com hiperplasia prostática benigna, ou vasodilatador direto, como, por exemplo, a hidralazina, o famoso minoxidil, que o pessoal usa aí para crescer barba, tá? Mas, assim, são pirâmides, são etapas. Eu não posso ir pulando, feito maluco, tá bom? No nosso tratamento farmacológico. Aqui eu coloquei para vocês uma parte muito importante. Eu não quero entrar tanto dentro da farmacologia, porque não é uma aula de fármaco, tá? Contraindicações para determinados fármacos, isso é importante saber. Por exemplo, o diurético tiazídico, ele cursa com hiperuricemia, então o paciente com gota ele não seria ideal, tá? Beta-bloqueador, paciente com asma, sabe? Então, vale a pena levar em consideração essas contraindicações, tá? E se não é esse triângulo aqui, ó, que é muito bom, essa pirâmide, esse desenho aqui também vem bastante nos livros, que são basicamente as combinações que a gente vai fazendo, onde as linhas grossas aqui, ó, nos indicam as prováveis combinações de fármacos, certo? Então, diurético tiazídico com antagonista de cálcio, sabe? A gente vai fazendo as combinações deles, tá bom? Aqui, mais uma vez, para vocês, todo o texto. Não vou ficar me apegando nisso, eu deixei para vocês muito bem marcado, sabe? Em relação aos fármacos de primeira linha, tá? Drogas primárias. Então, olha lá, diurético tiazídico, clortalidona, hidroclorotiazida, IECAS, o ARA2, né? Os sartanes, os bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, amlodipina ou nifedipina, tá? Os bloqueadores, beta-blocks, a gente vai como de segunda linha, ou naquela situação, como eu comentei com vocês, tá? Lembrar que a hipertensão grau 2 inicia o tratamento com 2 drogas, tá? E a hipertensão grau 1, se o teu paciente tem baixo risco cardiovascular, eu dou uma chance para ele, se não, ele inicia já com uma droga. Aqui é uma tabelinha que eu montei para vocês, muito boa, gente. Eu acho, né? Que fala o fármaco, a indicação desse fármaco e os efeitos adversos. Uma tabela bem bacana, tá? Não vou ler ela inteira para vocês, só quero chamar a atenção para o seguinte, olha só. O IECA ou o ARA2, as indicações específicas e os efeitos adversos. A tosse seca, principalmente relacionada com o IECA, tá? Então o paciente te fala assim, tive tosse seca e tal, tem que trocar, tá bom? Diurético tiazídico, tem uma indicação muito boa para o paciente negro, por exemplo, tá? Mas que ele não tem enfermidade
renal crônica, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, tá? É uma opção muito boa. Como efeito adverso, 4 hipo e 3 hiper. Hipovolemia, hiponatremia, hipocalemia, é muito importante, e a questão da hiperuricemia, como eu falei para vocês, questão da gota. Bloqueador do canal de cálcio, indicações, paciente negro de novo, ou paciente com enfermidade arterial periférica, pode cursar com efeitos adversos, edema de membros inferiores. Beta-bloqueador, já citei para vocês. Espironolactona, olha só, paciente com hiperaldosteronismo primário, até porque ela é um antagonista lá da aldosterona, tá? A hipertensão arterial resistente, como a gente viu, 3 fármacos, o quarto seria ela, né? E como efeito adverso, hipercalemia e ginecomastia, tá? E o alfa-2 agonista, gente, a metildopa ou a alfa-metildopa gestante, tá? Ele é o antihipertensivo da gestante, tá bom? Não vou com IECA, quer ver? Eu até coloquei aqui, ó. Ó, contraindicado IECA, ARA2 no embaraço. Imagina, é teratogênico. Então, alfa-metildopa, tá? É metildopa para elas, tá bom? Talvez um vasodilatador, hidralazina, depende de cada situação, mas metildopa para gestante. E lembrando que pode cursar com uma boca seca, tá? Porque é a atuação mais central. Aqui eu coloquei para vocês as doses, tá? De cada um, a questão de doses máximas e tal, em 24 horas, mas não vou falar isso, sou maluco. E a hipertensão arterial secundária, para a gente terminar. Só vou comentar e a gente termina. A hipertensão arterial secundária, pessoal, vocês devem levar em consideração justamente um quadro de hipertensão arterial que apareceu num paciente muito jovem. Ou seja, fora daquele nosso padrão esperado de fator de risco. Às vezes a única coisa que o cara tem, ele é novo e ele fuma, só isso. Uma mulher, pior ainda, uma mulher, ela é nova, ela fuma, só isso. Tá? Ou um paciente que nunca foi hipertenso, nunca. E aí quando ele fez 65 anos, ele começou uma hipertensão do nada. Sabe? E aí a gente buscou fazer o tratamento desse paciente com câmbios no estilo de vida, com nossas drogas de primeira linha e etc. E não tem resultado. Então eu vou investigar uma hipertensão secundária. Sabe? Um paciente aí que iniciou um quadro com menos de 30 anos, ou mais de 50 anos, como eu acabei de falar, um paciente que tem várias internações por emergências hipertensivas, ou por urgências hipertensivas, está se internando direto, tá? Então, eu começo a ficar com o pé atrás, né? Com aquela pulga atrás da orelha, tá? E aí a gente busca a causa. E eu tenho que tratar a causa e não a hipertensão em si, tá? Porque não vai adiantar nada, a gente trata a causa. E aí, claro, poxa, o ideal era ter uma aula de renal, né? No caso, uma doença renovascular, e aí a gente falaria melhor da hipertensão relacionada com de causa renovascular, né? Que basicamente é a aterosclerose, né? No homem, da artéria renal, e na mulher pode ser uma displasia fibromuscular, tá? Que leva a essa hipertensão renovascular. Tem a doença renal parenquimatosa também, tá? Essas patologias, deixa eu ver se eu coloquei uma tabela aqui. Não, não coloquei. Mas essas patologias renais, gente, elas poderiam manifestar, por exemplo, com um sopro abdominal. Então, paciente com sopro abdominal, você fala assim, cara, será que não é estenose de artéria renal? Vou investigar. Uma mulher, não sei, vale a pena, tá? Vale a pena a investigação. Investigação essa com uma angiotomografia ou uma angiografia dessas artérias, tá? De causa endócrina, pessoal, a gente pode ressaltar justamente a situação do hiperaldosteronismo primário. Enfim, tem várias causas, ou até mesmo de um feocromocitoma. Feocromocitoma manifestando com crises adrenérgicas, sabe? Eu preciso investigar, tem alguma coisa errada, sabe? Outras causas, só vou falar uma para vocês, que é a síndrome de apneia e hipopneia
obstrutiva do sono. Então, paciente que ronca, que tem sonolência no decorrer do dia, obeso, síndrome de Pickwick, né? E o estudo eu tenho que fazer uma polissonografia neste paciente, tá bom? Para a gente investigar a causa da hipertensão desse paciente. E é isso, pessoal. Aula um pouco mais direta em cima da hipertensão arterial. Não se esqueçam da classificação dessa hipertensão de acordo com as suas respectivas diretrizes. Não se esqueçam que ela tem um tratamento não farmacológico. Não se esqueçam de nunca associar um IECA com um BRA. Não se esqueçam, por último, de se inscrever no meu canal, deixar um joinha aí e compartilhar com os teus amigos. Beleza? Caso vocês tenham alguma sugestão, dúvidas, escrevam aí embaixo nos comentários. Muito obrigado e espero ter ajudado vocês. Fim. Fiquem com Deus.